Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Elizabeth, né? Vamos aí continuar nosso estudo bíblico. Hoje aqui do meio do mato de novo, né? Vamos aqui ao ar livre, né? Ter um momento aí com Deus aí de estudo da palavra, tá bom? Então vamos ler aqui Gênesis capítulo 8, né? Eu vou fazer aqui do versículo 1 até o 12, tá bom? Então vamos orar aí pra gente poder começar, tá? Senhor, nós louvamos o Teu nome nesse dia, Pai. Agradecemos, Deus, né, porque as Tuas misericórdias se renovaram mais uma manhã nas nossas vidas, né? Obrigado, Deus, pela nossa vida, né? Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Pai, e por tudo que o Senhor ainda fará, Pai. Né? Nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas famílias, o nosso trabalho, todas as atividades, né, que nós temos na nossa vida. Colocamos diante de Ti e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos livre do mal, né, perdoe os nossos pecados, né, e nos ajude, Deus, nesse momento, na leitura da Tua palavra, para que a gente guarde ela no nosso coração, né, que o Senhor nos ensine, ó Deus, né, a sermos obedientes à Tua palavra e que o Senhor nos ensine, né, a ter um relacionamento contigo, Pai, de intimidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler então aqui, né, Gênesis capítulo 8. Ele fala assim, o título, né, é Diminuem as águas do dilúvio, né? Então ele fala aqui, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, tá? O qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e, de novo, soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele, tá? Então aqui até o versículo 12. Aí eu vou me basear aqui no estudo, né, do Daniel Conejeiro lá, né, e de outras pessoas também, que hoje eu peguei mais informações de 2 vídeos também que eu li. E aí aqui a primeira parte, né, do estudo, ele começa falando que, né, Gênesis 8 começa dizendo que Deus se lembrou de Noé e todos que estavam com ele na arca, incluindo os animais. Então ele fez soprar um vento sobre a terra e fez com que parassem as chuvas e as águas que minavam da terra. Consequentemente, o nível das águas começou a diminuir. Então aqui ele está falando do iniciozinho, né, do capítulo, que começa falando que Deus se lembrou, né? Noé ficou aquele período todo dentro da arca, né, dos 40 dias da chuva que teve, e assim, ele ficou aquele período todo, depois ainda ficou mais 150 dias, até que as águas começaram a escorrer, né, a diminuir da terra, e mais outros tantos dias, né, então foi muito tempo que ele ficou ali na arca. E aí fala que, sim, Deus se lembrou dele, né, e é até engraçado, né, que parece assim que Deus tinha esquecido dele, né, porque ele se lembrou. Mas não é isso, né? Aí aqui ele continua falando assim, que a expressão hebraica, traduzida como lembrou-se Deus de Noé, implica na ideia de uma ação realizada com base em um compromisso ou pacto previamente estabelecido, né? Isso significa que essa expressão não indica uma mera lembrança, pois Deus nunca se esquece de algo. Na verdade, essa expressão indica a fidelidade de Deus à sua aliança, tá? Então aqui está falando mais da questão da fidelidade, né? Aí, quando eu li, né, essa palavra, né,
lembrou-se Deus, né? Eu me lembrei de algumas passagens, né? E fui pesquisar, que tem várias passagens que falam essa palavra, né? Aí eu vou ler aqui algumas pra gente, tá? Que tem várias, na verdade. Vamos ver aqui. Então a primeira que eu peguei aqui é Gênesis 19, 29. Vamos ver aqui. Gênesis 19, 29. Ele fala assim: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Né? Subverter aqui significa destruir, né? Então, assim, fala aqui que Deus lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas. Então, essa passagem aqui, eu não sei se vocês lembram, no estudo, acho que foi no estudo anterior, agora não tenho certeza qual estudo que foi, mas teve um específico que eu falei sobre a porta, que foi quando Deus fecha a arca, né? Então, aí a gente falou sobre algumas passagens que falavam sobre a porta e falava sobre a história de Ló. Então, aqui ele está falando desse mesmo Ló, né, que é o sobrinho de Abraão. E aí é interessante ver que, assim, Deus lembrou de Abraão, né, e tirou a Ló, né, porque Abraão não morava naquela cidade. Quem morava era o sobrinho dele, que era Ló. E aí eu achei interessante isso, porque, assim, Abraão, ele tinha algo, além do sangue, né, que ele era sobrinho de Abraão, mas eu acredito que Abraão tinha um sentimento muito forte por Ló, porque ele não tinha filhos, né. Então Ló era um sobrinho que não tinha pais, ele criou Ló praticamente, e aí num determinado momento Ló vai, né, ele se separa de Abraão, porque era necessário, né, porque eles tinham crescido muito, né, o rebanho deles e tal, eles eram muito grandes e começou a dar problema, né, entre o rebanho de Abraão e, né, os pastores ali de Abraão e os pastores de Ló. E aí Abraão fala para ele escolher um lugar para ele morar, ele podia escolher onde ele quisesse, e Ló acaba escolhendo essa região onde era Sodoma e Gomorra, que depois, né, por eles serem muito perversos, Deus acabou destruindo aquelas cidades. E aí, só que Deus ainda teve misericórdia de Ló, e parece aqui que por conta de Abraão, né? Muito provavelmente Abraão deveria, né, interceder pela vida de Ló, né? E aí Deus se lembra de Abraão, né? Lembra, né, do servo bom e fiel que Abraão era, né? E acaba abençoando Ló, né, também. E aí fala aqui nessa passagem, né, que Ló é tirado daquela cidade e ele não é destruído junto com aquelas outras pessoas. Essa é uma história, né, que Deus se lembrou. Aí a outra história, deixa eu arrumar aqui, o vídeo vai ficar meio tremido, gente, porque eu tô segurando. Aí o outro é Gênesis 30, 22. Vou pegar aqui. Gênesis 30, 22. Ele fala que lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame, tá? Então essa história aqui é a história de Raquel, né? Raquel, ela era estéril, né? Ela era uma das esposas de Jacó e a irmã dela também era casada com Jacó, a Lia. Só que a Lia, ela tinha vários filhos, né? E naquela época uma mulher que não tinha filhos era uma mulher como se fosse assim amaldiçoada, né? Vamos dizer assim, né? Era uma mulher que naquela época as mulheres não trabalhavam também, né? Então assim os filhos é que sustentavam, né? E aí para uma mulher não ter filhos era algo muito complicado, assim, né? Era o que ela deveria fazer, né? Ela deveria casar e ter filhos. E aí Raquel, Jacó amava ela, né? Ela era a mulher que Jacó mais amava, né? Mas, né, Lia acaba dando muitos filhos, e aí no começo aqui do capítulo, quando a gente começa a ler o capítulo 30, a gente vê uma grande disputa, né? Porque assim, Lia não era amada como Raquel era amada, então ela fazia o quê? Ela dava filhos, né? Então meio que assim, como a recompensa de Lia eram os filhos, né, que ela podia dar para Jacó. Mas no caso Raquel era muito amada, né? Então ficava aquela disputa, uma dava filhos e a outra era muito amada, só que Raquel sofria com isso, né? E aí no fim, né, que fala que lembrou-se Deus de Raquel, né? E quando Deus se lembra dela, Deus dá a ela uma dádiva que ela esperava há muito tempo, né? Tá? Então essa aqui é mais uma história. Aí a outra história tá aqui em Êxodo, capítulo 2, 24. Vamos achar aqui. Êxodo... Peraí. Êxodo, capítulo 2, 24, fala assim:
Vou ler o 23, o 24 e o 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição, né? Então aqui, ó, o versículo 24 fala: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Né? Então essa parte aqui, ele já está falando, é um livro para frente de Gênesis, né? O Êxodo. E ele começa a falar aqui que, né, nesse período o povo era escravo no Egito e eles estavam sendo muito oprimidos, né? E eles começam a clamar a Deus, né? Clamar por conta daquela servidão. E Deus se lembra, né, das promessas que ele havia feito, né, muitos anos antes, né, no caso de Abraão. E aí na sequência aqui, né, depois que a gente continua lendo, fala que Deus levanta Moisés, né, para libertar o povo, né? Então quando Deus se lembra deles, né, se lembra para libertação deles, né? Aí a outra história é 1 Samuel 1,19. Vamos ver aqui. 1 Samuel 1,19. Fala assim, ó. Eu vou ler o 19 e o 20. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Né? Essa história também é outra história de uma mulher estéril, como Raquel. Né? Raquel também era estéril. E Ana também passa por uma situação semelhante à de Raquel, assim, né? Que o marido dela, que chama Eucana, ele tinha duas mulheres, né? Que era ela, Ana, e a outra era a Penina. E a Penina, que no capítulo 1, versículo 6, fala assim: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Né? Então Penina provocava ela, né? E ela ficava muito chateada e tal. E aí, num determinado momento, ela pede ao Senhor, né, para que ele dê esse filho a ela e que se ele, né, que ela devolveria aquele filho, no caso, pro sacerdote, né, se Deus atendesse o pedido dela de ter um filho. E aí é o que acontece, né, o sacerdote aqui, né, vê ela orando lá no templo, até acha que ela tá embriagada, né, pelo sofrimento dela, e ela fala que não e tal, né. Depois vocês leem a história direitinho, tá? E aí ela, né, ele fala: não, daqui a 1 ano você vai trazer, né, o seu filho nos braços. E aí o que acontece? Ela volta, né, pra casa dela e ela acaba concebendo, né. E aí, né, a palavra que fala, né, e lembrando-se dela o Senhor, né. Então, mais uma vez, né, o Senhor lembrou daquela situação e atendeu ao pedido dela, né. Tá, então aqui algumas historinhas só falando sobre essa palavra, né, lembrou-se. E aí, eu peguei mais outros dois, que são orações, na verdade, né? Que isso é uma forma da gente aprender, assim, até como a gente deve orar, né? E até algumas vezes eu já orei falando isso pra Deus, né? Lembra-te de mim, Senhor, né? Porque às vezes parece que Deus se esquece da gente, mas é uma grande mentira, né? É que a gente acaba achando isso. E aí esses dois salmos é um pedido, né? Que eles estão fazendo. Os dois salmos não, um é um salmo e o outro tá em Lucas, né? Que eles usam essa palavra também, lembra-te, né? Então eu vou ler aqui os... peraí. Salmo 106:4. Peraí. Salmo 106. Fala assim, Salmo 106:4. Fala: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo, né? Então, o Salmo 106, né, o título é A Graça de Deus e a Ingratidão de Israel, né? Então, ele fala, ó, lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo, né? Então, aqui é um pedido, né, que eles estão fazendo aqui, o Senhor, lembra-te de mim, né? Aí, o outro é Lucas 23:42. Lucas 23.
23:42. E acrescentou Jesus, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Né? Então esse aqui é um pedido de um pecador, né? Os outros também, no caso dos Salmos também era pecador. Mas aqui, né, Jesus estava sendo crucificado e com 2 ladrões, né? Então Jesus, um justo, né, um justo sem pecado, estava sendo crucificado com 2 pecadores, né, ladrões, e um se arrepende e o outro não, né? E esse que se arrepende, ele pede para Jesus, né? Ele fala: Jesus, lembra-te de mim, né? Lembra-te de mim, né? A mesma expressão, né? Então, quando a gente orar, a gente pode orar pedindo isso também, né? Senhor, lembra-te de mim, né? Lembra-te. Essa palavra lembra-te para mim nessas passagens aqui me remete muito ao favor de Deus, né? Então, Senhor, seja favorável a mim, né? Então, é uma coisa pra gente aprender, né? E o Senhor se lembra, o Senhor não se esquece da gente, né? Então, isso é uma das coisas que eu queria compartilhar. Aí, na continuação aqui, tá ficando tudo cortado, mas tudo bem. Ele fala assim, ó. Quando as águas baixaram, a arca de Noé repousou sobre os montes Ararat. As montanhas de Ararat possuem 2 grandes picos, né? O maior tem mais de 5.000 metros de altitude e o menor tem quase 4.000 metros. O Monte Ararat está localizado na parte nordeste dos territórios atuais da Turquia e Armênia. Né? Então, até na própria palavra, né, quando a gente começou a ler aqui, fala, né, que em um determinado momento ele começou a ver o pico do monte, né, quando as águas começaram de fato a descerem, né. E aí eu trouxe uma outra informação aqui, que foi de um vídeo, que eu vou deixar o link abaixo, que é da Débora G. Barbosa, que eu tinha até comentado no vídeo anterior, né, que eu achei interessante porque ela fala muito sobre política e tal, mas um dos vídeos que ela fala muito sobre nova ordem mundial, sobre a Terceira Guerra, né? As possibilidades aí de acontecer uma Terceira Guerra, mas aí um dos vídeos ela falou sobre uma historinha aí do povo da Chechênia, né, com relação a Noé. E eu achei interessante porque eu nunca ouvi falar, né, não temos muitas informações sobre a Chechênia. E depois que eu vi o vídeo dela, eu fui pesquisar e realmente, assim, é um povo muito antigo, mas que não tem nada na internet falando a respeito deles do passado, né? Só tem falando a partir da União Soviética pra frente, né? E que é triste, né? Porque assim, como são países assim muito antigos, né? Com uma tradição muito antiga. E aí o que eu achei interessante é que ela fala que ela conheceu algumas pessoas da Chechênia, né? Que ela é uma estudante, né? E ela morou, acho que numa república, alguma coisa assim. Ela dividia o quarto com pessoas que eram desse país, da Chechênia. E ela fala que na língua oficial deles, eles se chamam Norti. Eu não sei direito como pronunciar, mas acho que é Norti que fala. E aí Nor, ele significa Noé. E Norti significa pessoas de Noé. Então eu achei isso muito interessante, assim, né? E a gente vê que parece que as pessoas querem meio que abafar essa história, né? Porque tudo isso acaba culminando na Bíblia, né? Culminando e trazendo vericidade ainda mais para a Bíblia, né? E a Chechênia é um país que fica, eu estava procurando no mapa, eles ficam mais ou menos a 800 quilômetros, né, do Monte Ararat, que foi onde a arca pousou, né? Então, assim, em horas, né, dá mais ou menos 13 horas de diferença. Então, achei interessante, assim, né, porque tem uma grande probabilidade mesmo deles fazerem parte da linhagem dele ali, né? E aí, ela comenta também que eles, né, esse pessoal, eles conseguem traçar as gerações deles 12 gerações atrás. Então você vê, né, eu achei bem interessante isso daqui, né? Mas infelizmente, né, hoje a Rússia, hoje não, né, já há um tempo a Rússia, ela tomou ali uma parte, né, tomou toda aquela região ali, né, e eles lutaram muito para não serem dominados pela Rússia, mas, né, infelizmente, né, eu não sei direito como que está funcionando hoje, mas me parece que a Rússia é que domina ali. Mas eles têm um ditador também ali nesse país, na Chechênia. Mas enfim, é só uma informação extra, eu vou deixar o vídeo abaixo para vocês darem uma olhada. Ela vai falar mais sobre a atualidade, então acho que é interessante a gente saber, porque a gente não vai ver isso em outro lugar.
né, infelizmente. Aí, na sequência aqui, deixa eu ver, vou só ler esse último pedaço aqui para finalizar. Ele fala que o escritor de Gênesis diz que as águas foram escoando continuamente, né, sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Né? Então, após 40 dias, Noé começou a testar o nível das águas, né? Então, ele tem aquele período que as águas baixam, que são esses 150 dias, e depois ele começa a soltar, né? Primeiro ele solta um corvo, e aí esse corvo eu acho que não volta, né? Ele não volta, e aí depois ele solta uma pomba, aí a pomba volta com um pedacinho de uma oliveira, e aí ele já percebe, né, que as águas já estão bem baixas, e aí depois ele solta novamente, espera 7 dias, né? Tem lá os períodos que ele vai esperando, solta novamente a pomba, e aí a pomba não volta mais, né? Mas eu achei interessante que por mais que Noé faça isso, né, ele tem essa atitude, né, de verificar, ver se as águas estão baixando e tudo, mas no fim é Deus que fala para ele sair da arca, né, com a família. Então achei interessante, porque acho que isso vale para a gente também, né? A gente precisa ter as ações, né, de ir, de ver, de verificar, de tomar conselho, quando a gente for tomar alguma atitude, né? No caso aqui a atitude dele era sair da arca, mas ele tinha que sair com segurança, né? Mas Deus fala, né? Deus dá uma resposta, né? Mas, né, eu achei legal isso, né? Que no fim, deixa eu voltar aqui no capítulo 8, só pra gente ler essa partezinha. Peraí. Ele fala que... É que fala mais pra frente, eu não li ainda essa parte. Né? Mas tudo bem, eu vou ler só pra gente finalizar. Então, aqui é o versículo 15. Então disse Deus a Noé, sai da arca e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Né? Então, por fim, né, apesar de Noé verificar e tudo, né, mas Deus dá a palavra para ele, né, e aí ele sai com segurança, né, vamos dizer assim, da arca, para um novo recomeço. Tá bom? Então eu vou finalizar por aqui nosso vídeo, né? Espero que tenha dado para aproveitar alguma coisa aí. E esqueci de falar antes, né? Agradeço as pessoas que têm acompanhado, né, os estudos, e peço que você que não está inscrito se inscreva, né, curta os vídeos, né, que isso me ajuda, curta ou descurta, né, que isso me ajuda a saber, né, o que vocês estão achando, ou deixe seus comentários aí abaixo, tá bom? E gente, eu preciso postar toda semana, né, eu tô demorando para postar, mas eu vou me endireitar. Tá bom? Mas eu agradeço mesmo, né? Sempre tem alguém que vem falar comigo, que tá assistindo e tal, eu fico bem feliz por isso, né? Que Deus nos abençoe, tá bom? E é isso aí, vamos que vamos. Um beijo. Tchau, tchau.